9 comportamentos que parecem carinho, mas são sinais de controle psicológico. Estoicismo. O carinho que te afasta de si mesmo. Há gestos de carinho que chegam suaves, mas deixam marcas profundas. São palavras ditas em tom de cuidado, abraços que parecem proteção, conselhos que soam como sabedoria, mas que, silenciosamente, começam a redesenhar o contorno da sua própria vida. Há um tipo de afeto que não nasce para acolher, nasce para moldar. Não vem para somar força, mas para substituir a sua. No início você não percebe. O envolvimento emocional acontece devagar, como quem coloca as mãos nos seus ombros e te guia alguns passos sem pedir permissão. É sutil demais para gerar alerta, gentil demais para despertar suspeita, constante demais para parecer controle. Mas, quando você olha para trás, entende que o carinho que você recebeu nunca foi puro. Era um instrumento. E instrumentos sempre têm dono, propósito e direção. Você já deve ter sentido isso, mesmo sem conseguir nomear. Aquele aperto discreto no peito quando alguém insiste em saber onde você está. A leve sensação de dívida quando alguém te ajuda, mas te observa como se registrasse cada favor. A estranha impressão de que suas escolhas começam a girar em torno das reações emocionais do outro. Esse desconforto silencioso, que se arrasta num canto escondido da consciência, é o primeiro sinal de que o afeto não é apenas afeto. É um fio sendo amarrado. Um fio que no início parece pequeno demais para incomodar, mas que com o tempo se torna uma corrente que define seus movimentos. Ninguém começa manipulando de maneira aberta. Manipulação nasce de sorrisos, de elogios, de atenção exagerada, de conversas que parecem confidenciais demais para o pouco tempo de convivência. A aproximação é rápida, intensa, sedutora. A pessoa te observa com precisão, percebe suas fragilidades, identifica suas feridas, aprende seus medos, e ao invés de respeitar seu espaço, passa a ocupar qualquer brecha. Te liga quando percebe que você está sozinho. Se oferece para resolver problemas que você nem pediu. Elogia seus comportamentos mais convenientes e se entristece quando você exerce independência. Tudo suavemente, sempre sob a aparência de bondade. É aqui que o perigo se confunde com conforto. Você se sente cuidado, mas ao mesmo tempo começa a se sentir observado. Você recebe carinho, mas percebe que esse carinho desaparece quando você age fora do que o outro espera. Você tenta entender, tenta ser justo, tenta acreditar que está exagerando. Afinal, essa pessoa demonstra estar tão presente, tão dedicada, tão envolvida. Porém, presença demais também oprime. Dedicação demais também sufoca. O excesso de envolvimento pode ser carinho, mas também pode ser vigilância emocional disfarçada. O mais cruel de tudo é que a mente humana anseia por vínculo, e é exatamente isso que manipuladores entendem. Eles sabem que o ser humano prefere conexões imperfeitas a solidões sinceras. Preferimos acreditar que alguém nos ama do que admitir que estamos sendo usados. Então aceitamos o carinho mesmo quando ele aperta demais. Aceitamos a preocupação mesmo quando ela nos diminui. Aceitamos a proteção mesmo quando ela corta nossas asas. E cada concessão que parece pequena, torna-se parte de um grande tecido emocional que nos aprisiona sem que percebamos. A filosofia estoica sempre alertou sobre essa fragilidade da percepção. Epicteto dizia que o perigo não está no que te acontece, mas na forma como você interpreta o que acontece. O problema nunca é apenas o gesto, mas o significado oculto por trás dele. O carinho manipulador não aparece para te machucar imediatamente. Ele aparece para enfraquecer a clareza com que você enxerga a si mesmo. A cada gesto, você perde um pedaço da sua autonomia. A cada concessão, perde parte da sua voz. A cada silêncio que engole, perde a confiança no próprio julgamento. Até que chega o momento em que você não sabe mais se está cedendo por amor ou por medo. Mas hoje, você vai enxergar, vai entender o que esse carinho realmente significa. Vai descobrir como reconhecer cada movimento, cada padrão, cada frase que parece afeto, mas é controle. Vai compreender não só como esses comportamentos surgem, mas como se infiltram na mente e no coração. E principalmente, vai aprender a postura estoica que rompe esse ciclo e devolve a você a dignidade de ser dono de si mesmo.
O mecanismo silencioso do afeto tóxico. Por que a mente confunde carinho com controle? Existe um ponto delicado dentro da alma humana que pouca gente admite. A maior parte das nossas decisões emocionais não é guiada pela lucidez, mas pela carência. O ser humano foi moldado, desde os primórdios, para buscar vínculo antes de buscar autonomia. Antes mesmo de desenvolver raciocínio, o cérebro aprende que ser acolhido garante sobrevivência. É por isso que, mesmo na vida adulta, ainda nos sentimos vulneráveis diante de gestos que parecem cuidado, mesmo quando algo nesses gestos nos deixa inquietos. O carinho, quando chega envolto em atenção, presença e doçura, provoca um alívio imediato que o cérebro interpreta como segurança. E é justamente aí que começa o terreno perigoso, onde manipuladores caminham com facilidade. O afeto tóxico não se apresenta como ameaça. Ele não chega impondo limites nem exigindo obediência. Ele se aproxima sorrindo, ouvindo atentamente, oferecendo apoio. Ele parece ser tudo aquilo que você sempre quis encontrar. Alguém que te entende, que te escuta, que se importa com coisas que os outros ignoram. Em um mundo onde tantas relações são rasas, esse tipo de atenção parece ouro. E por isso a mente relaxa, baixa a guarda, entrega confiança sem perceber que está entregando também autonomia emocional. O manipulador sabe que ninguém entrega o coração a quem grita. O coração se rende a quem acolhe. É nesse acolhimento que a confusão começa. O cérebro, ao se sentir conectado, libera sensações internas tão confortáveis que você deixa de questionar as intenções por trás dos gestos. A pessoa que te manipula entende que a chave do controle não é a força, mas a gratidão. Quanto mais você se sente agradecido pela atenção que recebe, mais fácil é aceitar orientações, sugestões e opiniões que parecem conselhos gentis, mas que têm outra função: moldar sua percepção do que é certo. A manipulação emocional raramente age sobre o que você pensa. Ela age sobre como você se sente ao pensar. O mecanismo funciona assim. Primeiro, a pessoa cria um ambiente emocional que te favorece. Te enche de elogios. Te escuta como ninguém escuta. Demonstra compreensão total. Depois começa a introduzir pequenas correções sutis, pequenas opiniões ditas como preocupação, pequenas críticas disfarçadas de proteção. No início parece apenas sinceridade, mas com o tempo, essas opiniões passam a se repetir justamente quando você toma decisões que demonstram independência. A mensagem implícita é sempre a mesma. Você é especial quando age de maneira previsível e distante quando age por conta própria. Isso cria um condicionamento invisível. Você passa a buscar esse afeto porque ele te faz sentir visto. E ao buscar esse afeto, começa a ajustar comportamentos, reduzir arestas, evitar conflitos, adaptar escolhas. Não por medo explícito, mas por uma necessidade emocional que cresce silenciosamente. O manipulador sabe que, quando você depende de como ele te trata para se sentir bem, ele se torna parte fundamental da sua estrutura emocional. E quando alguém ocupa esse lugar, ela não precisa mais pressionar. A pressão vem de dentro de você. Epicteto advertia que nada corrói mais a dignidade humana do que entregar ao outro o poder de determinar sua paz. Quando você confunde carinho com cura e atenção com amor, você perde a clareza necessária para perceber manipulação. O afeto tóxico funciona exatamente por isso. Ele cria um espaço emocional onde você sente que deve permanecer. E sem perceber, começa a evitar tudo o que ameaça a relação. Você se censura antes mesmo do manipulador abrir a boca. A autocensura é o triunfo final do controle. Há também um fenômeno psicológico importante chamado viés de coerência. Quando alguém te trata bem no início, sua mente cria uma narrativa positiva sobre essa pessoa. E essa narrativa te impede de enxergar comportamentos nocivos que surgem mais tarde. Você pensa: ele não faria isso comigo. Ela está apenas preocupada. Ele só quer ajudar. Essa narrativa funciona como um filtro. E tudo o que não combina com ela é reinterpretado até parecer aceitável. Ou seja, você se protege da verdade sem perceber. Enquanto isso, o manipulador mantém um padrão de carinho intermitente. Ele te dá atenção quando você se comporta de forma conveniente e retira essa atenção quando você demonstra vontade própria.
Essa alternância gera confusão, mas também cria dependência. Porque o carinho que volta depois do afastamento gera alívio, e o cérebro vicia no alívio. A dependência não nasce do carinho em si, nasce da falta dele. Nasce do medo de perder aquilo que um dia te fez sentir importante. O pensamento estoico nos ensina que o primeiro passo para a liberdade emocional é observar as relações com honestidade crua. A pergunta que você deve fazer não é: essa pessoa me trata bem? Mas: o gesto dela fortalece minha autonomia ou suga minha força? Carinho verdadeiro te expande. Carinho tóxico te acomoda. Amor autêntico te liberta. Afeto manipulador te prende. E quando você começa a reconhecer esse padrão, algo dentro de você desperta. A clareza que antes parecia distante começa a surgir como uma lâmpada acesa no fundo de um quarto escuro. É o início da libertação, o afeto que mede seu espaço. Quando o cuidado começa a reorganizar sua vida por dentro. Existe um tipo de cuidado que não abraça. Ele cerca, não protege, ele delimita. Ele surge como preocupação, mas por trás da suavidade, esconde um mapa invisível que tenta definir onde você pode andar, como deve se comportar e quais escolhas são aceitáveis. É o tipo de carinho que não te acolhe onde você está, mas tenta te reposicionar onde o outro acha que você deveria estar. E por isso, embora pareça amor, ele rouba lentamente sua autonomia, sem levantar a voz, sem impor regras explícitas, sem transformar a relação em confronto aberto. Ele molda sua liberdade através de gestos aparentemente inocentes. A manipulação que usa cuidado como ferramenta raramente começa com crítica direta. Ela começa com sugestões, pequenos comentários, perguntas que soam gentis, mas carregam julgamento implícito. Frases como: você tem certeza? Acho perigoso. Se fosse você, não faria isso. Você não acha melhor tentar outra coisa? Essas frases não parecem ofensivas, mas criam uma sensação de que suas escolhas não são confiáveis. Aos poucos, você começa a consultar a pessoa antes de agir. Não por dependência consciente, mas porque algo nela sempre te passa a impressão de que sabe mais, prevê mais, entende melhor. O manipulador percebe isso. Ele entende que quanto menos você confia em suas próprias decisões, mais dependerá da opinião dele. E então, ele passa a expandir o território onde opina. Sua rotina, seus horários, suas prioridades, seus relacionamentos, suas conversas, seus projetos. É como se o falso afeto estendesse um tapete emocional que parece acolhedor, mas que na verdade é um caminho estreito onde você só pode caminhar se concordar com o ritmo imposto. Quando você tenta fazer algo fora desse ritmo, a reação dele muda sutis milímetros. Um olhar de desapontamento, um silêncio demorado, uma postura retraída, uma frase carregada de preocupação. Esse é o momento crítico. O cuidado vira controle. O que torna esse tipo de manipulação tão perigoso é que ela não te oprime. Ela te convence. Ela não te força a mudar. Ela faz você acreditar que mudar é o melhor para você. Não é coerção, é sugestão constante. Não é proibição, é dúvida instalada. E a dúvida é um veneno lento. Ela não destrói de uma vez, mas enfraquece a fundação da sua independência. Quando você passa a se perguntar se realmente tem competência para decidir sozinho, o manipulador conseguiu o que queria. Ele agora é a referência da sua vida. A psicologia explica esse fenômeno como infantilização emocional. É a condição na qual um adulto passa a depender da aprovação de outro adulto para se sentir seguro. A infantilização cria um tipo de relação onde o manipulador se posiciona como alguém mais sábio, experiente e sensato, enquanto você é visto, e passa a se ver, como alguém que precisa de direcionamento. A manipulação não é explícita porque, se fosse, você se defenderia. Ela é sutil, gradual, estratégica. E existe um detalhe ainda mais profundo. Esse tipo de pessoa se apresenta como alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Ela observa seu comportamento, estuda suas fragilidades, repara nas suas reações. Ela te analisa em silêncio. E quando você menos percebe, ela começa a falar sobre você como se tivesse acesso à sua alma. Você não gosta disso. Você sempre faz aquilo. Você não combina com tal pessoa. Você só tomou essa decisão porque está confuso. Esses comentários, repetidos ao longo do tempo, reescrevem sua autopercepção.
E quando alguém consegue redefinir como você se enxerga, essa pessoa passou do território do carinho para o território do domínio. Marco Aurélio dizia que o maior perigo para a mente humana é permitir que alguém externo dite o espaço onde ela deve habitar. Isso vale tanto para ideias quanto para comportamentos. Quando alguém começa a interferir na forma como você organiza seu dia, suas relações e seus sentimentos, esse alguém não está te ajudando, está te treinando. Ajuda verdadeira fortalece o outro. Ajuda manipuladora transforma o outro em dependente. O falso cuidado age assim. Ele te abraça com uma mão e te diminui com a outra. Ele diz, estou do seu lado, enquanto disciplina suas escolhas. Ele afirma, quero o seu bem. Enquanto faz você acreditar que sozinho, você não sabe o que é bom para si mesmo. Ele oferece apoio emocional, mas rouba a bússola interna que deveria guiar suas decisões. E quanto mais você se acostuma a ser guiado, menor se sente quando tenta caminhar sozinho. O pensamento estoico propõe um antídoto simples e poderoso: observar o efeito e não o gesto. A pergunta não é, o que essa pessoa está dizendo, mas o que isso provoca em mim. Se o gesto de cuidado te fortalece, ele é genuíno. Se te diminui, é controle. Se te ajuda a crescer, é amor. Se te faz hesitar sobre sua própria mente, é manipulação. E quando essa clareza nasce, você começa a recuperar o espaço que é seu. O elogio que diminui sua autonomia. Quando a aprovação do outro se torna uma corrente suave. Há elogios que iluminam, há elogios que fortalecem, e há elogios que silenciosamente te prendem. São aqueles que não celebram você, mas celebram a versão de você que o outro deseja sustentar. E o mais perigoso é que eles não chegam carregados de crítica ou dureza. Pelo contrário, são envoltos em doçura, admiração e palavras que soam como reconhecimento. Mas por trás desse brilho existe uma lógica emocional invisível. A pessoa não elogia para te valorizar. Ela elogia para te treinar. Te recompensa quando você faz exatamente o que ela espera. E retira essa aprovação quando você tenta agir de acordo com sua consciência. O elogio vira condicionamento. A aprovação vira controle. A autonomia desaparece devagar. O mecanismo é simples, mas devastador. Você age de um jeito que agrada e recebe afeto. Você age de outro jeito e recebe distância. Com o tempo, o cérebro, que sempre busca validação, começa a associar obediência com amor. Começa a sentir que, para ser querido, precisa seguir o roteiro emocional imposto pelo outro. É assim que muitas pessoas deixam de reconhecer a própria identidade. Passam a viver pela expectativa alheia sem perceber que estão se afastando de si mesmas. O elogio manipulador transforma sua dignidade em investimento emocional do outro. Você sente que precisa retribuir, manter, corresponder, preservar aquele afeto. E quando percebe, já está moldando seus comportamentos para não perder a aprovação que um dia foi entregue como presente, mas que sempre foi moeda. Esse elogio seletivo aparece em frases que parecem doces, mas são duplas. Gosto de como você sempre pensa nos outros. Significa, continue colocando os outros antes de você, porque isso me beneficia. Admiro como você nunca cria conflito. Significa, não ouse discordar. Você é tão diferente dos outros, tão compreensivo. Significa, continue me oferecendo mais do que recebe. É assim que a manipulação se infiltra, usando a sua própria bondade como armadilha emocional. Você passa a evitar comportamentos que poderiam gerar desapontamento. Tenta manter uma imagem que não é sua, mas que foi moldada pelo olhar do outro. É como se vivesse dentro de um papel escrito por alguém que diz te amar, mas que na verdade ama apenas a versão de você que serve às necessidades dele. O problema é que esse tipo de elogio toca no desejo humano mais profundo. O desejo de ser visto. Ser reconhecido, admirado ou valorizado cria uma sensação imediata de pertencimento. E quando o manipulador percebe isso, ele usa elogios como ferramenta de aproximação. Ele não precisa exigir comportamentos. Basta elogiar quando você se comporta como ele quer. O cérebro interpreta a aprovação como afeto, e o afeto como segurança. Esse ciclo transforma elogio em fio emocional. E quanto mais você se acostuma a ser guiado por esse fio, mais difícil se torna agir de forma independente. A filosofia estoica alerta exatamente para esse tipo de prisão sutil.
Epicteto dizia que o maior perigo não é ser criticado, mas ser elogiado por motivos errados. O elogio que fortalece a sua essência é diferente do elogio que fortalece o controle do outro. O elogio saudável te expande. O manipulador te encolhe, ele te faz sentir especial, mas apenas dentro dos limites que estabeleceu. Qualquer passo fora desses limites gera uma mudança no clima, um estranhamento, uma expressão carregada de julgamento silencioso. É assim que a autonomia se dissolve, não pela força, mas pela expectativa constante. Esse comportamento cria um dilema emocional profundo. Você se vê dividido entre ser quem é e ser quem o outro deseja. E essa divisão gera culpa. A culpa de não corresponder. A culpa de decepcionar. A culpa de parecer ingrato. A culpa de querer liberdade. E a culpa é a ferramenta perfeita para manter você moldado ao comportamento desejado. Porque a culpa sempre te traz de volta. Sempre te faz diminuir o passo. Sempre te faz pedir desculpas por querer existir com autonomia. A mente estoica interrompe esse ciclo com uma pergunta fundamental. O que esse elogio reforça em mim? Se ele reforça dependência, medo, necessidade de aprovação, insegurança ou comportamento moldado, não é elogio. É adestramento psicológico. É uma corrente suave que se esconde dentro de palavras bonitas. Mas se ele reforça coragem, pensamento próprio, autenticidade e autonomia, então é genuíno. Quando essa clareza desperta, a pessoa que antes parecia fonte de carinho se revela como alguém que mantinha sua autonomia em cativeiro emocional. E você entende, com tranquilidade cada vez mais firme, que a aprovação que exige submissão nunca foi amor. Foi apenas controle maquiado de ternura. A preocupação que te mantém dependente, quando o "eu só quero te proteger" se torna um limitador silencioso. Aproxime-se 600 caracteres, completamente reescrito, sem repetir nada do original. Há uma forma de preocupação que parece doce, acolhedora e até nobre, mas que age como um limite emocional disfarçado. Ela não chega como crítica, nem como imposição direta. Ela chega em frases suaves, carregadas de cuidado, mas impregnadas de uma mensagem subterrânea. Você não é capaz de viver sem a orientação dessa pessoa. E quando alguém consegue te convencer disso, mesmo que de forma sutil, sua liberdade começa a se dissolver. Não porque alguém tirou sua autonomia, mas porque você passou a acreditar que não deve usá-la. A preocupação controladora nasce sempre de um mesmo ponto: o desejo de se tornar essencial. Quando alguém te diz repetidamente que o mundo é perigoso, que suas decisões são arriscadas, que suas escolhas são imaturas, te coloca simbolicamente sob sua guarda. O manipulador emocional entende que, se conseguir te convencer de que você precisa ser protegido, ele se torna indispensável. E a indispensabilidade é a forma mais poderosa de dominação psicológica, porque te transforma em alguém que tem medo de agir sem aprovação. O processo é lento. Primeiro, a pessoa te alerta sobre pequenas coisas. Cuidado com quem você conversa. Esse lugar não é bom para você. Acho que você não percebe o quanto certas situações te fazem mal. No início, soa como zelo. Você se sente visto, observado, amparado. Mas com o tempo, esses alertas começam a se repetir em situações onde você não pediu opinião. A preocupação deixa de ser resposta e vira vigilância. E quando você tenta seguir por conta própria, surge o olhar desapontado, o silêncio carregado, a pergunta que fere mais do que qualquer crítica. Você não confia em mim? Essa frase, dita em tom suave, é uma das mais perigosas. Ela faz você acreditar que sua autonomia é uma forma de rejeição, que desejar decidir sozinho é uma traição emocional, que ter opinião própria é uma afronta a alguém que só quer te proteger. Aos poucos, você internaliza a ideia de que agir por conta própria é errado. E quando a autonomia se torna pecado emocional, você deixa de existir por si mesmo. Esse tipo de preocupação cria um ciclo perverso. Quanto mais dependente você se torna, mais provas a pessoa terá para reforçar a narrativa de que você realmente precisa dela. E quanto mais ela reforça essa narrativa, mais você se sente inseguro para caminhar sem apoio. É como se a preocupação fabricasse a necessidade que pretende suprir. O manipulador cria a ferida e depois se oferece como curativo. Cria o medo,
e depois se apresenta como abrigo. Cria a dúvida e se coloca como a única resposta possível. O efeito psicológico disso é profundo. Você começa a acreditar que o mundo é hostil, que suas decisões podem trazer consequências graves, que você não enxerga situações com clareza. E quanto mais você acredita nisso, mais a pessoa se torna referência emocional. Ela passa a decidir por você não porque exige, mas porque você cede. Não porque te prendeu, mas porque você se encolheu. Esse é o tipo de prisão mais difícil de perceber. Aquela em que você se acorrenta por acreditar que está sendo cuidado. Sêneca dizia que nenhuma proteção vale a perda da alma. E a alma se perde quando você entrega sua capacidade de avaliar, decidir e agir. A preocupação que te limita não atua sobre sua força, mas sobre sua percepção de força. O manipulador sabe que não precisa te impedir de fazer algo. Basta te convencer de que você não consegue. Uma vez que você acredita nisso, não é necessário trancar a porta. Você mesmo deixa de abri-la. E o mais cruel é que essa pessoa nunca admite que limita você. Sempre que você tenta confrontar, ela responde com espanto ofendido. Eu? Te impedir de algo? Jamais. Você está sendo injusto. Eu só quero te proteger. Se eu não me preocupar com você, quem vai? Essa inversão emocional te coloca como culpado. Você passa a sentir vergonha de se opor. E a vergonha é o cimento das relações controladoras. Ela mantém você preso sem precisar de correntes externas. A mente estoica desmonta esse mecanismo olhando para a intenção e não para a forma. Marco Aurélio dizia que devemos observar não apenas o que os outros fazem, mas o efeito que suas ações produzem dentro de nós. A pergunta correta não é: essa pessoa parece preocupada? A pergunta é: essa preocupação me faz crescer ou me encolher? Se ela te diminui, te enfraquece, te impede de experimentar a vida, isso não é cuidado. É dominação emocional com aparência de carinho. A preocupação verdadeira liberta. Ensina você a caminhar. Te incentiva a enfrentar o mundo com coragem. Te brinda com confiança, não com medo. O manipulador, ao contrário, te prende usando o medo como ferramenta. Ele não quer que você viva plenamente, porque alguém pleno não precisa dele. E o que sustenta o dominador emocional não é amor, é necessidade de ser necessário. O dia em que você percebe isso, algo dentro de você se realinha. Você começa a notar que não era o mundo que te limitava. Era a visão que alguém colocou sobre você. E a partir desse momento, a preocupação que antes parecia proteção se revela pelo que realmente é: uma sombra projetada sobre sua autonomia. A lealdade que cobra silêncio, quando o eu sempre estive aqui por você, se torna uma corda no seu pescoço. Há uma forma de lealdade que não protege, não acolhe, não constrói. Ela sufoca. É a lealdade que vem acompanhada de cobranças sutis, de memórias repetidas como recados, de favores transformados em moedas de controle. No início, ela parece apoio incondicional. A pessoa se apresenta como alguém que sempre esteve ao seu lado, que te ajudou quando ninguém mais ajudou, que segurou suas dores, que te acompanhou nos momentos escuros. Mas, com o tempo, você percebe que cada ato de bondade virou um recibo emocional, um lembrete silencioso de que você deve algo. E quem acredita dever algo deixa de falar, deixa de discordar, deixa de existir plenamente. Esse tipo de lealdade é uma das ferramentas de manipulação mais difíceis de identificar, porque nasce em terreno real, o passado compartilhado. A pessoa realmente esteve presente em etapas da sua vida. Ela realmente te ajudou. Ela realmente segurou sua mão quando o mundo parecia desabar. E é justamente por isso que a manipulação é tão eficaz. Não é construída sobre mentira, mas sobre memória. Sobre uma memória transformada em instrumento de poder. O manipulador emocional que usa a lealdade como arma, aprendeu que o sentimento de gratidão é poderoso. Gratidão faz você ceder. Faz você evitar conflitos. Faz você aceitar comportamentos que deveria questionar. Faz você se manter disponível, mesmo quando isso te destrói. Ele sabe que, se te lembrar constantemente do que fez, poderá exigir o que quiser, porque você não terá coragem de parecer ingrato. E ser visto como ingrato é uma das maiores dores emocionais para pessoas sensíveis. A dinâmica começa com pequenas frases. Eu fiz tanto por você. Eu fui o único que ficou quando ninguém ficou. Só eu te conheço de verdade. Depois de tudo que vivi por sua causa, você vai agir assim?
Essas frases não exigem nada diretamente. Elas sugerem. E a sugestão, quando vem envolta em uma narrativa emocional, é mais poderosa do que qualquer ordem. Você começa a sentir que tem uma dívida. Uma dívida que não sabe quando contraiu e que, aparentemente, nunca poderá pagar. Essa cobrança silenciosa cria um comportamento automático. Você começa a evitar qualquer atitude que possa gerar desapontamento. Evita discordar. Evita se distanciar. Evita priorizar outras relações. Evita até mesmo tomar decisões que sejam puramente suas. Você passa a viver num estado de vigilância emocional, checando constantemente como suas ações podem afetar alguém que insiste em te lembrar que nunca abandonou você. O preço dessa vigilância é alto. Você perde espontaneidade, perde autenticidade, perde voz. Lealdade verdadeira é escolha. Lealdade manipuladora é obrigação. A diferença entre as duas está no impacto. A lealdade genuína te fortalece, te permite respirar, te incentiva a crescer, te apoia mesmo quando você escolhe caminhos diferentes. Já a lealdade tóxica exige que você permaneça no lugar que o manipulador escolheu para você. Não importa se esse lugar te sufoca, não importa se te limita, não importa se impede seu crescimento. O objetivo não é a sua alegria, é sua permanência. E essa permanência é garantida pela culpa. A culpa é o cimento dessa relação. Sempre que você tenta expressar desconforto, a pessoa responde com vitimismo calculado. Então eu sou o vilão agora? Depois de tudo que fiz, você me trata assim? Você esqueceu quem sempre esteve ao seu lado? A intenção não é esclarecer, é confundir. É fazer você se sentir cruel por simplesmente desejar autonomia. A culpa distorce a percepção. Você começa a acreditar que magoou alguém, quando na verdade, apenas tentou existir. A filosofia estoica oferece uma lente clara para enxergar esse fenômeno. Sêneca dizia que nada se torna virtude quando nasce de cobrança. Generosidade que exige reconhecimento não é generosidade, é contrato emocional. Apoio que exige fidelidade absoluta não é apoio, é chantagem psicológica. Lealdade que cobra silêncio não é lealdade, é medo do questionamento. E toda relação que teme o questionamento já rompeu com a verdade muito antes de você perceber. O manipulador emocional teme sua evolução porque sua evolução ameaça a narrativa que ele construiu. Ele teme sua força porque sua força o torna dispensável. Ele teme seus limites porque limites mostram que ele nunca teve tanto poder quanto acreditava. É por isso que a cobrança emocional aumenta justamente quando você tenta se afastar. Não porque ele te ama, mas porque ele não quer perder a influência. E quando você finalmente enxerga isso, algo profundo acontece. O peso do passado deixa de ser corrente. Você percebe que gratidão não te obriga à submissão. Que reconhecer o que alguém fez por você não significa entregar sua vida a essa pessoa. Que o passado não pode ditar seu presente. Que ajudar não transforma ninguém em proprietário da sua alma. A mente estoica devolve a lealdade ao lugar certo. Ela é oferta, não exigência. É liberdade, não dívida. É presença, não controle. E quando você renuncia à culpa que te mantinha dobrado, a manipulação perde sua eficácia. Porque ninguém consegue te prender quando você percebe que a porta sempre esteve aberta. A vulnerabilidade usada como arma, quando o "eu preciso de você" se torna um mecanismo de domínio. Há um tipo de vulnerabilidade que não busca consolo, não busca cura, não busca conexão genuína. Ela busca controle. Uma vulnerabilidade que não nasce da alma, mas da estratégia. Uma fragilidade apresentada nos momentos exatos em que você começa a se afastar, a questionar, a crescer, a colocar limites. É uma performance emocional cuidadosamente construída para te manter preso através da culpa, da pena e da sensação de responsabilidade. E se existe uma forma silenciosa e devastadora de manipulação psicológica, é essa. Ela começa de maneira delicada. A pessoa compartilha dores, medos, traumas, inseguranças. E você, por ter um coração sensível, acolhe. Você escuta. Você tenta ajudar. Você se esforça para ser presença. Mas, aos poucos, percebe que essa vulnerabilidade não aparece de forma espontânea. Ela só aparece quando você tenta se posicionar, quando você tenta impor limites, quando você tenta reivindicar seu próprio espaço.
É como se, de repente, cada limite seu despertasse uma nova fragilidade no outro. E você começa a se perguntar: será coincidência? Não é. O manipulador emocional usa a vulnerabilidade como um escudo que funciona ao contrário. Não para proteger a si mesmo, mas para neutralizar você. Ele sabe que, ao se mostrar frágil, você hesita. Ele sabe que você pensa 2, 3, 4 vezes antes de fazer qualquer movimento que possa causar dor. E ele transforma essa hesitação em território de controle. Eu estou passando por tanto. Eu não sei o que faria sem você. Você é a única pessoa que me entende. Essas frases não são pedidos de ajuda. São cercas emocionais que impedem sua liberdade de movimento. Com o tempo, você começa a sentir que não pode dizer não. Não pode discordar. Não pode expressar desconforto. Qualquer sinal de autonomia vira gatilho para um desmoronamento emocional cuidadosamente encenado. A pessoa chora, se desespera, se fecha, diz que você é a única âncora dela. E você, com medo de causar sofrimento, recua. Recuar se torna hábito. E hábito se torna prisão. O mais perigoso é que a vulnerabilidade manipuladora te convence de que abandonar a relação seria crueldade. Se você se afastar, eu não sobrevivo. Se você fizer isso, vai me destruir. Você sabe que não posso lidar com isso. Essas frases plantam um medo profundo. O medo de ser responsável por destruir emocionalmente alguém que você, de alguma forma, aprendeu a proteger. Mas a verdade é dura. Ninguém que realmente precisa de ajuda usa sofrimento como chantagem. Ninguém que está verdadeiramente vulnerável manipula a empatia do outro para garantir controle. O manipulador emocional não quer que você perceba essa diferença. Ele quer que você se sinta indispensável, porque indispensabilidade emocional gera submissão, gera silêncio, gera permanência. E a permanência é o combustível da dominação. Ele não teme te perder por amor. Ele teme te perder porque, sem você, perde a estrutura emocional que construiu para se sentir no comando. Do ponto de vista psicológico, esse mecanismo é extremamente sofisticado. Ele cria em você o papel de cuidador. E uma vez colocado nesse papel, sua identidade começa a se organizar em torno da necessidade do outro. Você se torna responsável pela estabilidade emocional dele. E quando alguém te convence de que sem você ele desmorona, você se torna prisioneiro do medo de ir embora. Não por amor, mas por culpa. A filosofia estoica oferece a chave para quebrar esse ciclo. Epicteto dizia que aquilo que depende de você é escolha. Aquilo que depende do outro é ilusão. A vulnerabilidade apresentada como arma não depende de você. Não é sua responsabilidade. Não é sua carga. Você não foi colocado no mundo para salvar alguém que se recusa a se salvar. O estoico entende que empatia sem discernimento vira autodestruição. E que compaixão que te fere não é compaixão, é submissão emocional. Marco Aurélio apontava que devemos observar não apenas o que as pessoas dizem, mas o que seus atos procuram alcançar. Quando alguém se mostra frágil sempre que você se afirma, isso não é fragilidade, é estratégia. Quando alguém desmorona sempre que você expressa desconforto, isso não é dor, é impedimento. Quando alguém te convence de que sem você perde o chão, isso não é amor, é dependência fabricada. E quando você finalmente enxerga isso, percebe algo essencial. Vulnerabilidade que exige sacrifício unilateral não é vulnerabilidade, é manipulação. Você não é responsável pela instabilidade emocional do outro. Você não tem obrigação de permanecer em um lugar que te destrói. E ninguém que realmente te ama colocaria esse peso sobre você. A mente estoica te devolve a pergunta correta. Essa vulnerabilidade me aproxima do que é virtuoso ou me aprisiona no que é destrutivo? A resposta sempre revela a verdade. A ajuda que vem com corrente invisível, quando o "eu fiz isso por você" se transforma em poder sobre sua alma. Há uma forma de ajuda que nunca chega sozinha. Ela vem acompanhada de um peso que você só percebe depois. No começo, parece generosidade, parece cuidado, parece presença. A pessoa aparece nos momentos exatos em que você está fragilizado, cansado, perdido ou sobrecarregado. Ela resolve problemas, oferece soluções, antecipa dificuldades, se coloca como apoio constante. Você sente gratidão. E é natural sentir. Mas com o tempo,
descobre que essa ajuda nunca foi ajuda. Era investimento. E investimento sempre espera retorno. A ajuda tóxica segue um padrão silencioso. O manipulador emocional te estende a mão não para te levantar, mas para te manter ligado a ele. Ele jamais vai admitir isso, mas cada gesto de bondade tem um propósito: criar dívida emocional. Uma dívida que você nunca pediu, mas que ele faz questão de te lembrar, sempre de forma sutil. Um comentário casual sobre tudo que já fez por você. Um olhar de desapontamento quando você toma uma decisão própria. Um silêncio pesado quando você se distancia um pouco. É assim que a corrente invisível se aperta. No início, você não percebe. Afinal, boa parte das pessoas sinceras também ajudam quem amam. O problema não é a ajuda, é o depois. Porque a ajuda genuína te fortalece. A ajuda manipuladora te enfraquece. A ajuda saudável te devolve autonomia. A ajuda tóxica te prende à dependência. Ela cria a sensação de que sem aquela pessoa, você não consegue lidar com a vida. É uma ajuda que resolve um problema e cria outros 3. Uma ajuda que se oferece, mas nunca te ensina a caminhar sozinho. Uma ajuda que quer te manter pequeno para permanecer necessária. Com o tempo, você nota que cada decisão que toma é filtrada pela reação dessa pessoa. Você pensa 2 vezes antes de discordar. Hesita antes de seguir sua intuição. E quando tenta expressar vontade própria, percebe um clima estranho, uma tensão emocional sutil. Algo como: depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? Essa frase pode nunca ser pronunciada, mas é sentida. Ela pesa. Ela invade sua consciência sem permissão. E você começa a se moldar para não decepcionar alguém que te ajudou. Como se a ajuda tivesse sido uma compra silenciosa da sua autonomia. A psicologia explica por que isso funciona tão bem. A mente humana tem dificuldade em separar gratidão de obrigação. E o manipulador sabe disso. Ele oferece ajuda exatamente quando você está mais vulnerável. Porque nesse momento você cria vínculo, confiança e abertura. Só que esse vínculo não é nutrido para te fortalecer, mas para te manter preso. A ajuda vira uma âncora. Uma âncora que impede que você se mova, evolua, cresça. E quanto mais você tenta se distanciar, mais forte a cobrança implícita se torna. Esse tipo de pessoa constrói uma narrativa de herói. Ele se enxerga como o responsável por te salvar. E por isso, acredita que tem direito à sua lealdade incondicional. Ele passa a exigir, sempre de forma indireta, que você siga seus conselhos, seus padrões, suas expectativas. Não porque te ama, mas porque quer continuar sendo indispensável. E você se vê preso, sentindo culpa até por respirar de forma diferente. Sente que deve algo. Sente que precisa retribuir. Sente que sair dessa dinâmica seria crueldade. Mas a crueldade real é manter alguém refém de favores. Marco Aurélio dizia que a melhor forma de agradecer a quem te ajudou é se tornar forte o suficiente para não depender mais. Isso destrói completamente a lógica do manipulador emocional. Porque ele não quer que você seja forte. Ele quer que você sinta que deve algo para sempre. Quer que cada conquista sua passe pelo filtro da aprovação dele. Quer que sua autonomia seja pequena o bastante para nunca ameaçar a posição de salvador que ele assumiu. O manipulador te oferece a mão, mas segura firme demais. Ele te levanta, mas não te solta. Ele te guia, mas nunca te deixa caminhar sozinho. E tudo isso com um discurso aparentemente nobre. É por isso que identificar essa corrente é tão difícil. Ela não aperta com força. Ela aperta com carinho. A leitura estoica rompe esse encantamento. Ela te ensina a observar a intenção por trás da ação. Te ensina a notar se a ajuda te eleva ou te diminui. Te ensina a perguntar: essa ajuda me torna mais capaz ou mais dependente? A resposta sempre revela a verdade. O bem genuíno nunca exige submissão. A generosidade verdadeira não cobra lealdade. A verdadeira ajuda fortalece sua liberdade. Nunca coloca preço nela. A mente estoica te devolve uma clareza essencial. Você não deve nada a quem te ajudou para te prender. A única dívida que existe é a que você tem consigo mesmo. A de não entregar sua autonomia em troca de migalhas emocionais travestidas de generosidade. Quando essa clareza se instala, a corrente invisível começa a se romper.
E você finalmente volta a caminhar com as próprias pernas. A intimidade acelerada. Quando a proximidade vem rápida demais para ser real. Existe um tipo de aproximação que parece intensa, acolhedora e quase milagrosa. A pessoa surge na sua vida como quem te entende como ninguém, como se tivesse encontrado em você aquilo que sempre procurou. Ela compartilha segredos cedo demais, expõe dores profundas logo no início, demonstra confiança absoluta antes de te conhecer de verdade. E quando você percebe, está emocionalmente conectado a alguém que mal teve tempo de revelar quem realmente é. Esse fenômeno se chama intimidade acelerada, uma das ferramentas psicológicas mais poderosas e perigosas usadas em dinâmicas de controle emocional. A intimidade acelerada não acontece por acaso. Ela é construída para criar dependência rápida. Quando alguém abre o coração cedo demais, seu cérebro reage como se tivesse encontrado um vínculo raro. Existe um mecanismo psicológico chamado autorrevelação induzida. Quando alguém se desnuda emocionalmente, você é levado a fazer o mesmo. A troca de vulnerabilidades cria um laço instantâneo, mas não necessariamente autêntico. E manipuladores sociais usam essa dinâmica com maestria. Eles te fazem acreditar que vocês compartilham uma conexão profunda, única, espiritual até. Mas essa profundidade é artificial. Foi criada para te envolver rapidamente, antes que você pudesse avaliar a pessoa com clareza. A intimidade saudável cresce como uma chama que se alimenta aos poucos. A intimidade tóxica é uma fogueira lançada sobre gasolina. Ela te aquece rápido, ilumina tudo de repente, mas logo começa a queimar aquilo que deveria proteger. Pessoas que aceleram vínculos fazem isso com propósito. Elas querem acesso emocional antes de conquistar confiança. Querem acesso à sua história antes de mostrar a própria essência. Querem saber suas fraquezas antes de revelar as delas. Porque muitas vezes, as fraquezas que revelam são roteiros calculados para gerar impacto, não verdades legítimas. O manipulador emocional não quer simplesmente proximidade. Ele quer acesso. Acesso à sua mente, aos seus medos, às suas inseguranças. E quanto mais rápido ele obtiver esse acesso, menos tempo você terá para identificar inconsistências no comportamento dele. Você já reparou como pessoas verdadeiramente estáveis respeitam o tempo emocional do outro? Elas não exigem declarações intensas no começo, não aceleram conversas íntimas, não tratam você como alguém especial antes de te conhecer, porque sabem que conexões profundas não nascem em pressa. Mas o manipulador faz justamente o contrário. Ele inflama o vínculo para que você sinta que encontrou algo raro demais para ser questionado. Esse tipo de aproximação também cria um efeito psicológico silencioso. A sensação de que você deve corresponder. Quando alguém demonstra tanta abertura emocional, você se sente pressionado a retribuir na mesma intensidade. E ao fazer isso, entrega armas importantes nas mãos de quem pode usá-las contra você mais tarde. A intimidade acelerada é, portanto, uma estratégia. Quanto mais rápido você entrega informações pessoais, mais facilmente pode ser controlado. O vínculo não é construído para te fortalecer. É construído para te capturar emocionalmente antes que você perceba. A filosofia estoica enxerga essa dinâmica com clareza. Marco Aurélio alertava que a mente deve ser guardada como uma fortaleza, não como uma porta escancarada. Epicteto ensinava que apenas pessoas verdadeiramente sábias merecem acesso ao que carregamos por dentro. Para o estoico, intimidade não é algo que se concede rápido demais, porque aquilo que é concedido sem reflexão é vulnerabilidade exposta ao acaso. A pressa emocional nunca é vista como virtude, é vista como distração, impulso, descontrole. E é justamente isso que o manipulador deseja, que você perca o controle emocional na velocidade do encantamento. A intimidade acelerada também mascara bandeiras vermelhas. Quando alguém te envolve rápido demais, você ignora sinais de inconsistência, atribui significado a gestos superficiais, interpreta a intensidade como profundidade, e quando percebe que está preso emocionalmente, já se sente culpado demais para recuar. O manipulador então usa esse laço rápido para exigir presença, lealdade, atenção e até decisões que você não tomaria se estivesse emocionalmente centrado. Ele te coloca em posição de parceiro emocional sem nunca ter se mostrado como tal. E você, envolvido demais para ver com clareza, se sente responsável por manter o vínculo vivo.
A leitura estoica devolve a lucidez que esse tipo de vínculo tenta roubar. Ela ensina que nada que precise ser acelerado merece confiança. Que vínculos verdadeiros não pedem pressa. Que pessoas inteiras respeitam o tempo natural da construção emocional. E, principalmente, que aquilo que começa rápido demais costuma acabar deixando feridas. O estoico observa, avalia, escuta e só entrega seu interior a quem demonstrou constância, caráter e verdade ao longo do tempo. A intimidade acelerada parece carinho, mas é um laço emocional criado para driblar sua percepção. É o abraço que aperta rápido demais. É o elogio que vem cedo demais. É o compartilhamento que revela demais. E quando você entende isso, finalmente reconhece que carinho de verdade não tem urgência. Só manipulação tem. O carinho na hora da crise. Quando a doçura se torna ferramenta de controle. Há um tipo de carinho que não aparece nos dias tranquilos, nem nas conversas serenas, nem nos momentos em que você está bem consigo mesmo. Ele só surge quando você tenta impor limites, quando começa a se afastar, quando respira fundo e finalmente diz, basta. De repente, aquela pessoa que sempre foi fria, ausente ou crítica, se transforma em alguém extremamente doce, compreensivo, sensível e atencioso. Parece que finalmente ela entendeu seus sentimentos. Parece que agora ela deseja consertar tudo com gestos suaves. Mas esse carinho não nasce do coração. Ele nasce do medo de perder o controle. É o carinho estratégico, calibrado, calculado. Um carinho que não cura, captura. Esse é um dos sinais mais difíceis de identificar, porque ele toca exatamente a parte do seu coração que ainda quer acreditar que as coisas podem mudar. Depois de tanto desgaste emocional, ouvir uma voz suave dizendo que você importa parece um bálsamo. Ver atitudes gentis onde antes havia indiferença dá a sensação de que, talvez, você tenha exagerado. E é exatamente aí que o manipulador acerta. Ele oferece a migalha emocional no exato momento em que você tenta se levantar, porque sabe que isso enfraquece sua determinação. A falsa doçura vem quando você está emocionalmente vulnerável, não para te confortar, mas para te desorientar. Esse comportamento é poderoso porque cria uma associação perigosa. Toda vez que você tenta se defender, ele oferece carinho. E seu cérebro começa a confundir limite com culpa, firmeza com crueldade, autopreservação com ingratidão. A pessoa que quer te controlar sabe exatamente como usar suas emoções contra você. Ela evita responsabilidade, mas oferece afeto. Ela não muda atitudes, mas muda o tom. Ela não reconstrói confiança, apenas te faz sentir errado por tentar se proteger. É como se dissesse, veja como estou sendo doce. Será que você realmente quer se afastar agora? A manipulação se torna emocional, silenciosa e profundamente eficaz. Esse carinho na hora da crise é o que mantém muitas pessoas presas por anos em relações emocionalmente desgastantes. Você tenta sair, mas algo te puxa de volta. Você tenta falar, mas é silenciado por gestos de afeto. Você tenta impor limites, mas se sente cruel por fazê-lo. E, sem perceber, o ciclo se repete. Abuso, desculpas, frieza, carinho estratégico, culpa, reconexão forçada. E quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais confuso seu senso de realidade se torna. O estoico enxerga esse tipo de comportamento com a lente da lucidez emocional. Para Marco Aurélio, ações importam mais do que intenções. Para Epicteto, virtude não muda de acordo com o interesse. Para Sêneca, o caráter real de alguém é revelado quando ela é contrariada. Esses princípios desmontam a ilusão do carinho repentino. Se a pessoa só demonstra afeto quando você ameaça romper o ciclo, então não é afeto, é estratégia. Se a doçura depende da sua submissão, então não é carinho, é controle. Se a atenção só aparece quando você tenta recuperar a autonomia, então não é amor. É medo de perder o poder sobre você. O carinho verdadeiro não teme limites. Ele não te trata bem apenas quando você está emocionalmente frágil. Tampouco muda de forma repentina para te reconquistar. O afeto puro é constante, mesmo quando há tensão, discordância ou afastamento. Já o falso carinho se torna mais intenso justamente quando você desperta para a manipulação. Ele é a última barreira, a última tentação emocional que tenta impedir que você saia da teia. Para romper essa dinâmica, é preciso entender que emoções podem ser usadas como ferramentas de domínio. Que nem todo carinho é benevolente. Que nem toda doçura é sincera.
que nem toda demonstração de afeto significa mudança real. A filosofia estoica ensina que você deve observar padrões, não episódios isolados. Olhar para a consistência, não para palavras doces. Medir caráter por ações prolongadas, não por gestos emocionais feitos em momentos convenientes. Quando você reconhece esse mecanismo, o encanto se desfaz. O carinho deixa de confundir. A culpa perde força. A pessoa não tem mais como te manipular através do afeto repentino. E pela primeira vez, você enxerga que amor de verdade jamais nasce para te aprisionar. Ele nasce para te elevar. O carinho na hora da crise é perigoso porque veste a máscara de amor quando, na verdade, tenta impedir sua libertação emocional. Mas quando sua clareza desperta, essa máscara não resiste à luz da razão. E é nesse momento que você finalmente entende. Qualquer carinho que só aparece quando você tenta se proteger, nunca foi carinho. Foi controle. A liberdade começa quando você para de aceitar o carinho que te aprisiona. Há um instante na vida em que a mente desperta de um modo silencioso, quase imperceptível, mas absolutamente transformador. É o momento em que você percebe que não estava recebendo carinho, estava recebendo controle. Não estava sendo amado, estava sendo moldado. Não estava sendo cuidado, estava sendo condicionado. Esse despertar nunca chega com estrondo. Ele se aproxima devagar, como um fio de luz, entrando por uma janela que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha coragem de abrir. E quando essa luz toca seu entendimento, não há mais retorno. Você enxerga com clareza o que durante anos parecia confuso, contraditório, dolorosamente turvo. O que a filosofia estoica faz por você nesse ponto não é te ensinar a vencer manipuladores. Ela te ensina algo maior, como não ser mais um terreno fértil para manipulação. Porque a verdade é simples e dura. Quem controla você só consegue ter poder enquanto você entrega esse poder. Eles não roubam sua liberdade, você a cede. Não arrancam sua autonomia, você a amolece para manter a paz. Não te enganam completamente, você se convence de que é mais fácil aceitar do que enfrentar a realidade. Essa é a raiz da manipulação emocional. A fusão entre sua esperança e o interesse do outro. E para romper isso, você precisa se tornar alguém que enxerga, não alguém que teme ver. Epicteto dizia que o verdadeiro aprisionamento não está nas correntes externas, mas nas internas. Ele não falava de celas, falava de vínculos emocionais adoecidos. Falava de expectativas, medos, culpas. Falava desse lugar onde você acredita que só será amado se continuar cedendo. E quando você começa a reconhecer esses 9 comportamentos que parecem carinho, mas escondem domínio psicológico, você percebe que a corrente não estava no outro. A corrente estava na forma como você interpretava o gesto. O manipulador te oferece migalhas de afeto, e você interpreta como prova de amor. Ele controla seu tempo, e você interpreta como cuidado. Ele te invalida, e você interpreta como preocupação. A libertação começa quando você para de interpretar falsidade como virtude. Marco Aurélio ensinou que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos foram moldados por anos de afeto tóxico, você acaba acreditando que merece pouco, que precisa aceitar o que dói para não perder o que resta. Mas o estoico sabe que não existe dignidade onde falta respeito. Não existe amor onde falta liberdade. Não existe carinho onde falta verdade. E quando você abraça essa percepção, algo poderoso acontece. O ciclo se desfaz. Porque agora, quando alguém controlar seu espaço por amor, você vê a posse. Quando alguém usar elogios para te dobrar, você vê a manipulação. Quando alguém usar culpa para te silenciar, você vê a estratégia. E quando alguém oferecer carinho justamente quando você tenta impor limite, você vê a última armadilha tentando te puxar de volta. É aqui que nasce o seu renascimento emocional. O momento em que você escolhe a si mesmo com a serenidade de um estoico. Sem brigar, sem provar, sem implorar. Apenas reconhecendo que respeito não é negociado, é refletido. Que limites não afastam quem te ama. Apenas revelam quem nunca te amou. Que carinho verdadeiro não depende da sua obediência, depende do caráter do outro. A partir desse ponto, você não luta pela sua liberdade. Você apenas deixa o que te prende cair por si mesmo, porque aquilo que se sustentava em culpa e confusão não resiste ao peso da clareza. Sêneca dizia que
A mente que se liberta do medo se torna invencível. Esse vídeo inteiro, esses 9 comportamentos, essas reflexões profundas, têm um único propósito: te libertar do medo de ver a verdade. Porque quando você realmente vê, ninguém mais pode te controlar. O manipulador perde a arma, o falso amigo perde o acesso, o parceiro tóxico perde o domínio. E o mundo deixa de te dobrar, porque você finalmente aprendeu a ficar de pé. Se tudo isso ressoou dentro de você, se algo em seu interior se abriu, se alguma peça finalmente se encaixou, então escreva nos comentários: eu escolho liberdade. E permita que essa escolha seja o primeiro passo para uma vida em que o carinho é verdadeiro, o respeito é mútuo e a sua paz não depende mais de quem tentou te prender.